E eu quero ler apenas um versículo, pode ficar sentado mesmo. Nós estamos numa campanha, né? Como é o nome? Reconstruindo os muros, né? É fácil reconstruir uma coisa que foi derrubada, quebrada. Não é fácil construir e não é fácil reconstruir. E geralmente reconstruir é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você tem que quebrar aquilo que não está quebrado. Quebrou uma parte, você tem que tirar aquela outra. Você tem que começar a fazer uma nova base. Você tem que começar tudo de novo. Quantas coisas na sua vida foram destruídas? Na área familiar, na área sentimental, na saúde, na área pessoal, no trabalho, na sua vida espiritual, no casamento. Quantos casamentos nós temos visto aí arrebentados, destruídos? E eu quero ler aqui nesse versículo 4, reconstruindo os muros, né? Nos diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Papai querido, Papai santo, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, que é chamada casa de oração para todos os povos, ó Pai. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos nesta noite, fala comigo, Senhor, fala com a Tua igreja, nos ensina, Senhor, a entender, compreender, ó Pai, cada propósito que o Senhor tem para este povo, Senhor, aqui, Pai, para cada família representada. Tu és aquele, Senhor, que sonda o coração, que sabe, Senhor, as angústias, ó Pai, as dores, ó Pai. Tu és aquele que conhece, Senhor, o profundo e o escondido, Pai. Tu sabes, Senhor, detalhes, ó Senhor, de nossa vida, Pai, que ninguém imagina, Pai, e Tu conheces, ó Pai. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, venha, Senhor, curando feridas nesta noite, ó Pai. Deus, só mesmo o Senhor sabe, Senhor, como essas pessoas chegaram nesta noite, ó Pai. Muitas, Senhor, machucadas, ó Pai, angustiadas, muitas mesmo, Senhor, vindo para cá desanimadas, ó Pai, às vezes pensando mais um culto, mais uma noite, e como será que eu voltarei à minha casa, ao meu esposo, aos meus filhos? Senhor, restaura nesta noite, ajuda e ensina, Senhor, assim como Tu falaste para Josué, ser forte e corajoso. Papai querido, gera em nossos corações coragem, Pai. Gera em nossos corações, ó Pai, amor, ó Pai, perseverança, confiança, Pai, para que nós possamos, ó Pai, aprender de Ti, Pai, que é manso e humilde, Pai, para que venhamos, ó Pai, a reconstruir a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, os muros, ó Pai, que nos cercam, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. O que me chamou muita atenção nesse versículo, e muitas vezes eu passei batido: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus, aleluia, que maravilha, que gostoso. E eu comecei a enxergar ali que tem uma palavrinha ali: agrada, tracinho ter. Agradar ao Senhor é fácil. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nós buscamos fazer aquilo que o Senhor nos comissiona para agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor é a melhor coisa que existe, porque nós agradamos aquele que nos fez, aquele que nos ama, aquele que deu o Filho dele para nos salvar, aquele que faz milagres acontecerem, aquele que resgata aquela que é a curva do oceano, né? E traz para a presença dele, aquele que tira o ébrio do meio da bebida, tira o drogado do meio das drogas, salva, cura, transforma. E nós fazemos isso com o coração quebrantado, o ministério de louvor, louva, adora, e você se alegra, e você chora na presença de Deus, e você faz promessas a Deus, e você fala: que gostoso estar aqui na casa do Senhor. Se eu pudesse, eu colocava uma cama aqui e ficava todos os dias. Mas a vida não é assim. A vida tem um depois de 9h30, a hora que termina, a vida continua lá fora.
os problemas continuam, as lutas continuam, as dívidas continuam. Você tem que trabalhar, você tem que buscar um emprego. O jovem de 15 anos tem que aprender a trabalhar, aí a cada dia construir um caráter, que seja um caráter que venha honrar o pai e a mãe, para que todos os dias dele sejam prolongados nesta terra, e tudo que ele faça vá bem. A vida continua, o inimigo continua nos atacando, e as coisas vão apertando. Tem hora que você tem vontade de chutar o balde, tem hora que você dá vontade de mandar tudo para o ar. Nós somos gente, e a vida continua lá. Só que ali não está falando para nós agradarmos ao Senhor. Nós temos que nos agradar do Senhor. Aí Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Será que é fácil se agradar do Senhor? O que você acha? Você já parou para pensar? Agrada-te do Senhor, o salmista está dizendo. E Ele, quando você se agradar dEle, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai ensinar a você reconstruir tijolo por tijolo. Você bater a massa, fazer a argamassa, você assentar, colocar a linha, colocar o prumo. Ele vai te ensinar para que você faça um muro bem fortalecido. Mas será que é fácil agradar-te do Senhor quando a enfermidade chega na nossa casa? Quando o desemprego bate na nossa porta? Quando de repente acontece uma coisa terrível, um câncer incurável, os médicos chegam e olham o seu exame e falam: é câncer, estado adiantado, não adianta nem mexer. Será que é fácil? Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu estou te servindo, eu estou procurando te agradar. E Ele fala: meu querido, o meu amor por você não mudou, eu continuo te amando cada dia, cada instante. Você que tem que aprender a entender que no meio das lutas, das dificuldades que vão surgindo no seu dia a dia, você tem que aprender a me glorificar, a agradar de tudo aquilo em que você está sendo inserido. Deus, Ele não vai te livrar da fornalha, como você ouve sempre. Ele vai lá no meio da fornalha junto com você. Deus, Ele vai ensinar nós a vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Deus vai ensinar-nos a nós adorarmos Ele, porque o Senhor habita no meio dos louvores, mas no meio da murmuração Ele não está. Ele vai ensinar você a deixar de murmurar em meio de situações difíceis. Uma morte, coisa terrível aconteceu, de repente o meu filho, o seu filho, o meu pai, a minha mãe morrem de repente. Um acidente terrível. Agrada-te do Senhor. Toda glória, toda honra seja dada para o Senhor a tempo e fora de tempo. E às vezes nós, nesses momentos, nós nos cansamos. Às vezes nós blasfemamos contra o Senhor. Nós cansamos, nós desistimos. Nós paramos no meio da caminhada. Mas o Senhor entende isso. Quem não entende é nós. O Senhor entende as nossas fraquezas, nós que não entendemos as nossas fraquezas. Por isso que Ele fala: venha a mim todo aquele que está cansado, todo aquele que está sobrecarregado, todo aquele que não está aguentando mais, coloca todo o seu fardo, que eu vou levar. O meu é leve, é fácil, é suave de carregar, toma o meu. Mas para que você faça isso, aprenda a agradar-te em mim. Aprenda a confiar no Senhor e fazer o bem. Porque quando tudo está bem, é fácil fazer o bem a outrem. Mas e quando a nossa situação está de uma maneira tão difícil? Será que nós conseguimos fazer o bem para uma pessoa? Eu estou fazendo bem, eu estou ajudando aquele irmão, eu estou ajudando uma família, eu estou intercedendo por aquela família. E como está a sua família? Como está o seu relacionamento entre você e a sua esposa? Como que está o filho obedecendo o papai e a mamãe? Porque se ele não obedecer o papai e a mamãe, os seus dias não são dias de vitória nessa terra. Se o marido e a mulher não honram um ao outro, há desarmonia no casal. Pedro fala que o céu é de bronze, a oração não passa, o Senhor não ouve.
Então nós precisamos nos compungir, nós precisamos nos colocar na presença de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa e ensina, Senhor, a amar o meu esposo, como a tua palavra diz. Me ensina, Senhor, a entender que ele ainda não conhece a ti. Me ensina, Senhor, a entender que meu pai, ele não tem um relacionamento com o Senhor. Me ensina, Senhor, a entender e a compreender que se eu te buscar em espírito e em verdade, se eu honrar o meu pai, a minha mãe, mesmo eles não sendo, Senhor, aqueles pais que eu tanto sonhei, que eu tanto esperei, me ensina a honrá-los, porque a sua palavra diz que se eu crer firmemente, andar em cima das tuas promessas, das tuas palavras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus queridos, nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem, habitar na terra e alimentar-te da verdade. Alimenta-te da verdade. O salmista está dizendo: alimenta-te da verdade, porque se você se alimentar da verdade, as pessoas olharão para você, enxergarão em você algo que elas não conhecem no mundo lá fora, mas elas enxergarão em você confiança, elas enxergarão em você um abraço, elas enxergarão em você um porto seguro, onde elas podem colocar as mãos sobre você e chorar e descansar, porque você é um instrumento de Deus para os que estão cansados, para os que estão precisando de um ouvido amigo, não uma palavra de acusação, não de um dedo apontado, mas uma mão estendida e um braço estendido para abraçar. Se nós procedermos desta maneira, nós conseguiremos reconstruir os muros da nossa casa. O que aconteceu com o profeta Neemias? Nós estamos nesse propósito de oração, 40 dias de oração. Eu não fui nem um dia e também acho que eu não vou, pastor. Fica longe, eu moro em Ibiporã, para me vir até aqui na sede é difícil. Então eu e minha esposa oramos em casa, porque todo dia fica meio complicado, fica difícil, fica caro, fica pesado. Então o que acontece? O que aconteceu com Neemias? De repente, em Jerusalém, ele ouve dos seus irmãos que toda a cidade estava derrubada, tudo aquilo estava destruído, aquilo que é a maravilha para o judeu, aquilo que eles viam, a morada de Deus, tudo destruído. E Deus não falou: Neemias, eu estou te levantando para que você vá e reconstrua os muros de Jerusalém. Não. Neemias, ele se agradou. Ele viu aquela situação, se agradou, chorou na presença de Deus, falou: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus pais, que nós nos afastamos de Ti, perdoa, Senhor, os pecados da nação de Israel, e me concede, Senhor, mercê, para que eu chegue diante do rei, e ele use de benevolência para comigo, para que eu possa voltar para Jerusalém, onde estão os sepulcros de meus pais, e eu possa reerguer aqueles muros. Neemias, ele se colocou na presença de Deus para uma reconstrução. Quem está reconstruindo alguma coisa aqui? Ninguém. Que bom que não foi quebrado, né? Então, se quebrar alguma coisa, busque a reconstrução, mas busque agradando-te da situação que você está. Não porque você concorda com aquilo, mas porque você sabe que naquela situação, na situação que você está, Deus, ele está presente, ele só está esperando você se colocar na presença dele. Farás sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Neemias, ele se colocou na presença de Deus, ele falou: Deus, eu me coloco na tua presença, para que eu vá e reconstrua os muros. Mas Neemias, ele foi um homem sábio, ele não falou: não, eu vou lá e pronto, e vou reconstruir. Ele pediu para o rei certas cartas, para que ele pudesse atravessar todo o território do inimigo, conseguir madeiras, conseguir liberação para chegar até Jerusalém, conseguir pessoas para auxiliá-lo, porque sozinho você não consegue nada, sozinho nós não conseguimos nada, sozinho nós nos cansamos, nós nos sobrecarregamos e nós caímos. Agora, quando nós buscamos viver em comunhão, em comunidade, nós crescemos
e nós conquistamos tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra como promessa para a sua vida, como promessa para a minha vida, como promessa para a nossa vida. Uma multidão, como já foi dito aqui hoje, a multidão, no meio de Jesus, ele estava andando e de repente vinha uma multidão. A multidão sempre está buscando algo, sempre está buscando alguma coisa. A multidão quer milagre, a multidão quer cura, a multidão quer dinheiro, a multidão quer muitas coisas. Mas quando alguém sai do meio da multidão e consegue enxergar a Jesus e se agradar do Senhor Jesus, ele deixa a multidão. Que a multidão é barulho, a multidão é competição. Aquela mulher do fluxo de sangue teve que ir empurrando, e passando, para conseguir tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. E ela recebeu o milagre porque o coração dela estava voltado para Cristo. E Jesus falou: tua fé te salvou, filho. Milagres acontecem. E essa mulher, ela saiu do meio da multidão e ela começa a viver em comunidade. Multidão, competição. Comunidade, comunhão. Comunidade, compartilhar. Comunidade, quando você tem um pão, você divide com todos. Você não quer saber se será um pedacinho ou não. Você coloca na presença de Deus e todos se alimentam. 5, 20 mil pessoas. Multidão, se tem um pão, ela esconde aquele. O meu é meu, o seu é seu. O problema seu é seu. E o problema meu, se você puder me ajudar, você ajuda. Mas comunidade não. Comunidade, um ajuda o outro, um chora com o outro, um sorri com o outro, um compartilha, um partilha. Tudo é em comum entre a comunidade. Porque uma comunidade, ela tem um encontro com Cristo. A multidão sempre está nesse rebu. A multidão sempre busca, e quando não consegue aquilo que acha que Jesus é obrigado a dar para ela, ela sai da presença e busca outra multidão. E vai para outro lado. Comunidade, quando você fica em comunidade, você fica na presença de Deus e você busca mais pessoas para estar na presença de Deus, porque Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que você quer compartilhar aquilo que é bom. Não é assim? Você conheceu a Cristo, você não chamou aquele que você ama para estar na presença de Deus? Você conheceu a Cristo, de repente você, como aconteceu na minha casa, minha mulher teve um encontro com Cristo e ela ficou tão feliz, que não tem como ficar feliz, não ficar feliz com Cristo, que ela quis me enfiar Jesus goela abaixo. E eu não entendi isso, e eu não quis. E foram 3 anos de separação. Saí de casa. E com o tempo, o Senhor me resgatou. O Senhor me tirou das bebidas, da promiscuidade, de drogas, de tudo que não prestava. Porque o Senhor é fiel. Ela viveu em comunidade. E ela foi buscando sabedoria, ela foi buscando discernimento, ela foi buscando do Senhor de que maneira que ela ia se agradar para me buscar. E ela foi as mãos que o Senhor usou para me tirar do meio da multidão. Da multidão onde há muito tapinha nas costas, muito abraço, muito amigo. Oh, você é gente fina, firmeza. Mas quando você vira as costas, é punhalada nas costas. É língua que fere. É palavra que ofende. É mentira que corta. São mentiras que desfazem famílias. Amigos que estão somente para a destruição. Mas quando você vive em comunidade, a sua família é restaurada, os seus muros são restaurados, a sua vida é transformada, o milagre é derramado, e a salvação, que é o maior milagre, é sobre a sua vida. No meio da multidão, você constrói muros. O mundo ali fora existem muros. Quando você está sem Cristo, você constrói, você reconstrói muros que foram quebrados, mas quebra de novo. Porque o muro que a multidão, o muro que a pessoa sem Cristo ela constrói, ela reconstrói, é muros de separação, não de proteção. O muro que Neemias, quando reconstruiu, foi o que? Foi para proteção. Mas depois, com o tempo, o povo foi se afastando da presença do Senhor, e está como está hoje. Guerras, desgraças, humilhações, buscando a um Deus que não é Deus.
Nessa época de Neemias, se você perguntasse para um judeu aonde está Deus, ele mandaria você ler Salmo 115, e estaria lá escrito: no céu, na sua morada, aonde tu habitas, Senhor dos senhores, que criou todas as coisas. Mas quando hoje você tem um encontro com Cristo, você foi alcançado pela graça de Deus, e a pergunta é direcionada a você: aonde está Deus? E você fala: está em mim, está no meio de nós, porque Ele habita em nosso meio. E é esse Jesus que nós estamos ministrando, nós estamos buscando, nós estamos a cada dia querendo aprender mais um pouquinho da sua palavra, para que nós possamos reconstruir os nossos muros, para que nós possamos transformar as nossas vidas, para que através da minha, da sua vida, a minha família, a sua família totalmente seja alcançada pela graça de Deus, e você possa amanhã estar aqui com todos aqueles que você ama, sentados aqui, ouvindo a palavra do Senhor, e de repente você vai, como eu, já aconteceu comigo, e você se pega chorando, os louvores tocando, e você olha para aquela pessoa, e ela falava assim: crente careta, xarope, rapadura debaixo do braço, eu nunca vou entrar nesse lugar. E está aquele seu amado do seu lado, chorando na presença de Deus igual um bebê. É só Deus. Deus é maravilhoso, Ele confunde todas as coisas, Ele confunde o sábio, Ele quebranta o coração, e Ele entra com delicadeza, com carinho, e Ele vai arrancando tudo aquilo que não presta. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho. Não se irrite. Muitas vezes nós olhamos para aquelas pessoas que não têm uma vida com Cristo, e eles estão indo tão bem, e aos nossos olhos o bem que nós achamos é só prosperidade financeira, é um bom carro, é um bom emprego, é uma boa casa. Nós pensamos somente nisso. O mundo pensa dessa maneira. E isso também cai no coração do cristão. Leia lá Salmo de Asaf 72, 76. Vocês vão ver lá, um desses dois, de cabeça não recordo. Ele falando que até o enterro do rico é mais bonito. O caixão é mais bonito, todo mundo canta. E eu aqui, Senhor. Mas quando ele adentra no templo, na presença de Deus, aí ele vê o que é maravilhoso, a presença de Deus. A presença de Deus tendo ou não tendo, você tem graça. A presença de Deus tendo dinheiro ou não tendo, você tem paz que excede todo entendimento. Na presença de Deus, tudo se transforma. Tudo se transforma. E o salmista, ele continua: deixa ir e abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. O que você mais quer possuir na sua vida? O que é mais importante para você? Pense um pouquinho. O que você vem aqui todas as terças, domingos, quintas-feiras? O que você vem buscar nesse lugar? O que é mais importante? A mais importante para mim hoje é a minha casa própria. Glória a Deus. Você terá. O mais importante é eu terminar a minha faculdade. Você conseguirá. E aí aí você para um pouquinho e olha para dentro de você e pergunte para você: o que é imprescindível para mim? Deus é importante ou Deus é imprescindível? Sem coisas importantes você vive. Agora, sem o imprescindível você não vive. Deus é imprescindível na sua vida. Deus é mais do que todas as coisas. Deus é muito mais do que importante. Sem um carro você vive, sem um canudo na mão você vive, sem uma casa você vive, sem roupa você vive. Você vive sem todas as coisas. Porque Deus, Ele te sustenta mesmo você não buscando.
mesmo aquelas pessoas que não estão na presença de Deus, estão ali matando, roubando, adulterando, enganando, dizendo todos os impropérios contra Deus, Deus não ama eles menos do que o pastor Almir. Ama igual, igualzinho, da mesma maneira. Às vezes aquela pessoa de dentro da nossa casa, tem uma irmã que nós temos acompanhado, mulher de Deus, uma menina que cresceu na presença de Deus, e o filho dela, por um desviar, pastor, o menino cresceu dentro da igreja, tocando na igreja, cantando na igreja, por um desviar com os maus amigos, aqueles amigos que vão entrando sorrateiramente, o menino se embrenhou para as drogas, e ela não está aguentando mais. O menino some, um menino muito bacana, muito educado, mas caiu no vício das drogas. E ela chora. E às vezes ela fala: Eduardo, eu não aguento. O que eu fiz de errado para Deus? Ele fala: continua confiando, continua buscando. A comunidade é para isso. A comunidade dos eleitos de Deus é para isso, é para um estar ajudando o outro em oração. E eu creio piamente que esse menino será resgatado, transformado para a glória do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvidas alguma disso, porque eu creio nesse Deus que está deixando essa palavra para nós a cada dia. Porque amigos nos enganam, amigos nos traem, amigos nos machucam. Se eu for inimigo do pastor aqui, Almir, inimigo mesmo, velado, falar mal dele, tudo, ele não está próximo de mim, ele vai sempre procurar uma reserva, sempre ele vai estar prudente, se protegendo, cuidando com o que ele vai falar. Então o inimigo é difícil fazer alguma coisa, mas o amigo, aquele que abraça, dá tapinha nas costas, esse engana, esse maltrata. E sabe de onde que nós podemos tirar isso da Bíblia? Jesus escolheu quantos homens para andar com ele? Quantos? 12, né? Jesus, ele era um homem inteligente quando estava na terra? Com certeza, né? E ele escolheu cada um a dedo. Foi escolhido cada um. Vai, você. E Judas? Ele não escolheu Judas? Ou Judas entrou sorrateiramente escondido ali, ficou ali, foi ficando, Jesus nem notou? Não, Jesus escolheu Judas. E Judas o traiu, Judas o enganou, Judas o entregou. E quando Judas chega para Jesus e diz: aquele que eu der um beijo na sua face, é esse que é o tal Jesus, pode levar. E Judas vai, abraça. Quando chega, Jesus fala: amigo. Jesus chama de amigo seu inimigo. O que isso nos ensina? O que isso me ensina? O que isso me ensinou? Que de Jesus falando para Judas, daqui para aí é verdade, daí para cá não há verdade no que você fala, mas eu continuo te amando, eu continuo sendo seu amigo, mesmo você me enganando, me traindo, eu continuo sendo seu amigo. Como que você se relaciona com os seus amigos? Que amigo você é? Um dia com a minha esposa, eu não fui amigo, eu não fui correto, eu não fui digno, eu não fui honrado, eu fui um crápula, eu fui um bastardo, eu fui tudo que não prestava. E isso não alegra o meu coração. Isso é motivo de muita vergonha. Eu ficava muito envergonhado quando acontecia dela falar isso na igreja, no começo. Mas dela para mim, o amor continuou, a amizade continuou, o respeito continuou, a dignidade dela continuou,
O caráter dela cada dia foi mais forjado. E demorou para eu entender isso. Então, meu querido, minha querida, eu não sei como está a sua vida. Eu não tenho noção de como está a sua vida. E Jesus também não tem noção do seu problema. O que é isso? Não, Ele sabe dos seus problemas com riquezas de detalhes que você nem imagina. Ele não tem apenas uma noção. Às vezes você fala, não tem noção de alguma coisa que está acontecendo. Mas Jesus, Ele não tem noção. Ele sabe profundamente o que passa no seu coração nesse momento. O que está passando no coração daquela pessoa que você tanto ama. E às vezes você se pergunta, você chora, você clama a Deus e você não consegue entender por que Ele ainda não está na presença de Deus. Mas Ele virá. Continua confiando no Senhor. Não desista. Não pare no meio da caminhada. Continue reconstruindo o seu muro, tijolo por tijolo. Não queira fazer uma coisa de uma vez, de uma coisa sem estrutura. Continua, Jesus, eu choro. Mas eu sei que a minha casa não ficará com buraco nenhum, Senhor. O inimigo pode, assim como o Sambalate, Tobias, falar, não, vai uma raposinha, vai fazer um buraquinho, vai destruir tudo. Não vai nada, porque ninguém passa por Jesus. Aleluia. Você, mas Deus é sempre maioria. Elias contra 400 profetas de Baal e 400 de Baalim. O que aconteceu? Acabaram-se todos. Porque Elias mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. O seu muro não ficará com buraco, com rachadura. Deus está procurando aquele que quer tapar a brecha. Quem precisa de muros restaurados, reconstruídos, em nome de Jesus? Deu a hora, né, pastor? Vamos colocar em pé? Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, justo e verdadeiro e não se arrepende de nada do que Ele te prometeu. O que Ele te falou, Ele vai cumprir. E é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, Ele jamais tarda. O tempo de Deus é constante. A cada instante, a cada segundo, o tempo de Deus vai se cumprindo na sua vida. Mas é que às vezes nós achamos que Deus está demorando. Não, Deus não tarda jamais. Esse ditado, Deus tarda, mas não fala. Não, Deus nunca tarda. Deus, a hora dele é exata. E é exata na sua vida. Por isso que você está aqui. Por isso que você está nesse lugar. Por isso que você ouve mensagens aqui que às vezes machuca até um pouco você. Às vezes desconstrói você. Às vezes mensagens nesse lugar tiram o seu chão, porque a palavra faz você entender a realidade. Às vezes a palavra te mostra que você está fazendo coisas erradas e você tem que mudar. Então jamais duvide da palavra de Deus, jamais duvide do que está escrito aqui. Seja submisso ao Senhor, honre a Deus em todos os atos que você fizer. Honre a Deus não somente aqui dentro, muito mais lá fora, como T.L. Osborne, ele diz, lá fora aonde os pecadores estão. Honre a Deus dentro da sua casa. Seja uma serva de Deus dentro da sua casa. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola derruba. A mulher sábia, ela ganha o seu marido no joelho, na oração, na submissão, honrando. E o homem sábio, ele entrega a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo entregou pela sua igreja. Feche seus olhos. Vou orar por você. Vou orar com você. Coloque tudo diante de Deus. Não desista dos seus sonhos. Não desista de nenhuma promessa de Deus. Nem aquela que você recebeu logo no começo da sua caminhada, e às vezes você está achando, nossa, será que não vem? Ou às vezes você já até esqueceu. Deus não esqueceu. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido, Papai santo, Papai amado,
Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque tu és fiel, justo e verdadeiro. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, se nós clamarmos a ti, tu nos ouves, Senhor. Tu nos diz, Senhor, como a tua filha leu aqui no início, Pai. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que ainda tu não sabes. Papai querido, não sabemos quase nada, Pai. Tu és, Senhor, uma fonte inesgotável de saber. Tu és uma fonte inesgotável de poder. Tu és uma fonte inesgotável de amor, ó Pai. Então, ó Deus, nos ensina, Senhor, a nos encher, ó Pai, como tu diz na tua palavra, enchei-vos do Espírito Santo. Oh Senhor, nos ensina, Senhor, a buscar em ti, Pai, graça sobre graça, Pai. Nos ensina, Senhor, a expressar o amor que o Senhor derrama sobre nós, ó Pai, amando o nosso irmão, Senhor, levando a tua palavra, Senhor, a todos os lugares, ó Pai. Papai querido, restaura, Senhor, os muros, Senhor, de cada família aqui representada. Alcança, Senhor, aquele, Senhor, que não está na tua presença. Aquele, Senhor, que por um problema, Senhor, ele se desviou do caminho, Senhor, mas tu continua ainda, Senhor, com a sua mão estendida. Papai querido, alcança, Senhor, este jovem, alcança, Senhor, este homem, ó Pai, alcança, Senhor, esta mulher, ó Pai, e traga-o, Senhor, novamente, ó Pai, para a tua presença, Pai. Traga o Senhor novamente para a tua casa, Senhor, para que ele venha ser instruído, Pai, para que ele venha ser alimentado pela tua palavra, Pai. Papai querido, abençoa, Senhor, o teu filho, Senhor, o pastor Almir. Abençoa a tua filha, Senhor, a pastora Sueli, Pai. Derrama graça sobre esse casal, Pai. Papai querido, que a cada dia, Senhor, a sabedoria, a unção, Senhor, a virtude do Teu Espírito Santo, Pai, venha superabundar na vida deles, ó Pai, e o amor, ó Pai, pelas almas, ó Pai, a cada dia, Pai, seja, Senhor, maior e maior, ó Pai. Que esta igreja, Pai, venha entender e compreender, ó Pai, o propósito dela estar plantada neste lugar, ó Pai. Alcança, Senhor, o vizinho da esquerda, da direita, dos fundos, ó Pai. Alcança, Senhor, cada estabelecimento, Pai, cada boteco, Senhor, onde muitas vezes eu estive, Pai. Pai, livra essas pessoas dos vícios, ó Pai, desta vida vazia, Pai, desta vida sem lógica, Pai. Papai querido, alcança, Pai, pois a tua palavra, Senhor, ela chega aonde nós nem mesmo imaginamos, ó Pai. Restaura esse lugar, ó Pai, que esta casa venha a cada dia, Senhor, estar com todas as famílias aqui representadas, cheias, Senhor, do Teu Espírito Santo. Cura vidas nesta noite, ó Pai, opera milagres, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar. Que Deus abençoe você, que Deus possa derramar graça e jamais desista dos sonhos de Deus. Eu tenho a plena convicção que quando Deus ele fala, a sua palavra é lida. Pelo menos uma pessoa é alcançada. Deus ele não olha como eu olho aqui, várias pessoas. Deus ele olha na individualidade. Ele olha dentro de você. Ele fala com muitos e falando com um. Ele fala com um e falando com muitos. Então eu sei que a palavra falou com pelo menos uma pessoa nesta noite. Conserte o seu muro, restaure o seu muro e se coloque na presença de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você é alguém na presença de Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Como Deus administra os nossos corações. Eu gostei de uma fala do presbítero que ele diz que com Deus é a maioria. Isso é tremendo, meus irmãos. Dá para entender isso? Com Deus, contra um exército de milhares, nós ainda somos a maioria.